Graça e paz, amada igreja, irmãos, sejam todos bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui nessa noite, podendo adorar o Senhor, podendo estar juntos. O salmista, no Salmo 108, ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores com toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Nós vamos estar neste momento ouvindo o nosso prelúdio instrumental. Eu gostaria que você agradecesse ao Senhor por sua vida, por estar aqui, mas também se você trouxe com você, se você está sentindo algo, fala assim: Senhor, eu estou aqui porque eu também quero que o Senhor me abençoe. Visita o meu coração, me abençoa, Pai. Faça isso, tá? Fale com Deus agora. Vamos ouvir o nosso prelúdio. Eu convido a congregação a se colocar em pé para nós fazermos uma oração. Vamos agradecer ao Senhor e consagrar o Senhor este momento de culto ao nosso Deus. Bendito Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por toda sorte de bênçãos. Santo Deus, por tuas misericórdias sobre nossas vidas. Deus Santo e bendito, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, tem nos abençoado, Pai. E nós somos reconhecedores, Pai, da tua grandeza, da tua santidade, de que o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Senhor, nós te louvamos no dia de hoje, domingo da ressurreição. Ó Senhor, Cristo é a nossa Páscoa, é o Cordeiro Santo. Santo Deus, que este memorial, que essa celebração, Santo Deus, a Páscoa, que diz passagem, tempo de libertação, manifestação de graça do Senhor na vida do teu povo. Amado, que isso seja, Santo Deus, que isso seja significativo para cada um de nós. Santo Deus e Pai, nós te louvamos por tão grande salvação, e que, ó Pai amado, nesta noite nós possamos ser adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão por nossos pecados, pedimos, Santo Deus, para que o Senhor esteja curando o enfermo, alegrando o entristecido de coração, libertando o cativo, Pai, enfim, ministrando sobre cada um de nós, cada um dos teus filhos, ó Deus, segundo a necessidade, segundo o teu querer, ó Pai. Bendito Deus, não há outro Deus além de ti, que seja merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Recebe, Santo Deus, a nossa adoração em ações de graças. Senhor, nos abençoe também nesta noite, quando estaremos, Santo Deus, celebrando a Santa Ceia do Senhor, momento de comunhão. Senhor, que os teus filhos se fortaleçam a cada dia, e que aqueles que estão afastados de ti, Santo Deus, nesta noite sejam tocados, Santo Deus, para voltarem para os braços do Pai que os aguarda. Santo Deus e Pai,
seja com todos nós. Oramos alegremente, confiadamente, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar fazendo uma leitura também do 1 João capítulo 4, de 7 a 17. Ainda em pé, logo após nós vamos estar cantando o hino 137 do Inário para o Culto Cristão. Epístola de João, primeira epístola, capítulo 4, do versículo 7 até o 16 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Vamos entoar o hino 137, Cristo já ressuscitou. Filho do Deus vivo, e logo após, maravilhosa graça. Sejam todos bem-vindos, irmãos, sintam-se à vontade. Vamos adorar o Senhor.
Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Jesus perguntou isso aos seus discípulos: quem vocês dizem quem eu sou? E esse cântico fala que ele é filho do Deus vivo. Então, que você também possa ter essa mesma declaração.
lugar, nós vamos estar dedicando os dízimos, as ofertas, nossas vidas ao Senhor. Nós te louvamos, Santo Deus, por cada vida aqui presente. E nós te louvamos, Santo Deus, pelo Cordeiro Santo que a morte venceu. Senhor, nós te louvamos por tão grande salvação. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos, Santo Deus, tomar posse de toda a bênção conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue vertido do Cordeiro ali na cruz, que nos redime, que nos purifica, que escreve o nosso nome no livro da vida, Santo Deus. Amado Deus e Pai, abençoa, Santo Deus, os teus filhos, neste ato de dedicação ao Senhor, de adoração ao Senhor, na entrega das ofertas, na entrega do dízimo, ó Deus. Santo Deus e Pai, que nada lhes falte, mas que seja, Santo Deus, Pai, mas que sobeje, Santo Deus, que seja abundante na vida deles, Santo Deus,
nos seus haveres, Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa, Santo Deus, estar dando oportunidade de emprego, dando saúde, livrando os teus filhos, Pai, e assim também, ó Pai, administrando os seus bens. Santo Deus e Pai, abençoa esta igreja, esse ministério, abençoa, Santo Deus, a tua igreja, os cristãos no mundo, que nós possamos, Santo Deus, anunciar as maravilhas do Senhor. Deus Santo, muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus, amém. Os amados podem se sentar. Nós queremos primeiramente, antes das crianças saírem, falar da nossa gratidão por aqueles irmãos e irmãs que nos visitam nesta noite. Sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos vendo um grupo maravilhoso aqui, algumas irmãs aqui conosco, né? Que bênção. Temos aqui também amigo do Manuel e da Terezinha, nosso amigo do canal, estivemos ali conversando. Deus te abençoe, seja bem-vindo, tá? Aqui entre nós, seja bem-vindo, Deus abençoe. E assim a todos os presentes aqui nesta noite. Queremos também agradecer aqueles que participam conosco na nossa mídia social. Deus os abençoe. Nós somos a Igreja Memorial Batista de Vitória. Estamos aqui na ilha de Monte Belo, Vitória, Rua Gastão Vilar, 420. Que o Senhor os abençoe. Coloque aí no comentário o seu pedido de oração, mas também a sua gratidão, né? Algo que Deus fez na sua vida. Fiquem conosco aí durante este momento de culto e celebração de ceia. Deus abençoe o seu lar também. Amados, eu quero dar um aviso. Ontem nós tínhamos programado uma cantata de Páscoa, né? Por ocasião da Páscoa. Não foi possível acontecer, mas Deus sabe todas as coisas, né? A natureza se manifestou, teve uma chuva aí abençoada, que com certeza abençoou os plantios, né? Da região, as árvores aí, mas nós tivemos impedimentos, e por segurança nós tivemos que suspender. Só para vocês imaginarem ali em Cariacica, onde estava a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, os irmãos ficaram presos no ônibus, não puderam sair do lugar. O pastor Roberto, ele foi no posto de gasolina abastecer, de lá não conseguiu sair. Saiu muito tempo depois, só depois que a chuva parou, e quando ele chegou na residência dele, não teve como entrar. Então, amados, nós pedimos a desculpa, né, por não ter podido acontecer ontem, mas como eu disse para a irmã Olga, ali da igreja, do coral, irmã Olga, Deus está feliz porque nós fizemos a nossa parte. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. E o coral ensaiou, o coral estava preparado, o coral estava dentro do ônibus. Por isso não temos que ficar tristes, né? Nós gostaríamos muito que tivesse acontecido, mas nós entendemos. Então, a Bíblia nos ensina isso: em tudo dai graças, não é? Em tudo. Então, basta cada dia o seu problema, basta cada dia o seu mal, mas nós caminhamos pela fé. E nós estamos aqui hoje podendo cantar louvores, podendo estar conhecendo os irmãos, os amigos, enfim, juntos estarmos na presença do Senhor. E nós agora vamos ter um momento musical também. Nós vamos estar adorando o Senhor com um hino, por ocasião também da Páscoa. Após esse momento, as crianças estarão seguindo para o culto infantil, mas aguarde, tá bom? Depois.
que o culto infantil seja uma bênção. Amém? Venha cá com a irmã Terezinha, tia Terezinha, né? Isso. Cadê os demais? Todos que vão participar ali do culto infantil. Hein? Cadê o Mateus? Cadê o Pepe? Vem cá, Pepe, vem. O Isaac já está vindo também, né? Vem, Isaac. Vem cá, vem. Isso. Aí. Isso aí. Eu vou pedir uma Terezinha para orar ao Senhor, para pedir a... Nosso Deus e Pai, aqui estamos e agora vamos ali para a sala das crianças. Pai, que esteja conosco ali, nos ajudando a ministrar a Tua palavra, Pai. Que cada coraçãozinho aqui esteja preparado, seja terreno fértil, Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Abençoe este ministério, não só neste momento, mas em todo o tempo. Abençoe todos os ministérios infantis de todas as igrejas, Pai. Que as crianças todas possam aprender do amor de Jesus. Te agradecemos, Pai, por este ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês podem ir. Seja um momento muito especial para vocês. Amados, eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Versículo de número 7 até o verso de número 10. Apocalipse 19, de 7 a 10. As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, de 7 a 10. Acompanhe a leitura, amado. Após nós faremos uma oração. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, se referindo ao anjo, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Bendito Deus e amado Pai, a Tua palavra foi lida e nós pedimos, ó Deus, o Teu auxílio para o entendimento da palavra. E que esta, Santo Deus, esta palavra preciosa, seja como uma semente em terra fértil, que ela germine, cresça e dê frutos. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção. Oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós sabemos de muitos momentos que a Bíblia diz que a igreja do Senhor vai viver. Nós temos desde Gênesis até este livro que nós lemos, que é o último livro da Bíblia, Apocalipse, revelações de Deus. Deus falando ao homem, Deus se dirigindo ao homem. Eu posso dizer, eu creio, eu também vivo em função disso. Para mim a Bíblia é o manual de Deus. Quando você compra um aparelho, geralmente vem com um manual, mesmo que seja aquela folhinha, né? Alguns vêm até em tailandês, em Taiwan, aquelas línguas que nós não entendemos, aí é um problema sério. Porque você fica pensando, como é que eu ligo, como é que eu carrego, como é que, se der um problema tal, como é que eu mudo, quais são as funções? A Bíblia é o manual, eu posso dizer assim, é o manual de Deus
para nós nos relacionarmos com Ele, para nós entendermos a nossa dinâmica nessa terra, de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. E Apocalipse é a revelação dos tempos finais. Deus nos revela muitas coisas importantes. Era o ato final. Essa palavra Apocalipse, ela no grego, ela quer dizer ato final. Era quando aquelas peças de teatro aconteciam e elas iam acontecendo, nos seus quadros, nos seus momentos, e se aproximava do final. Então aquele era o Apocalipse, era a conclusão. E a história da igreja, amados, ela tem uma conclusão maravilhosa. Por isso nós não devemos ter medo do livro de Apocalipse. Eu sei que muita gente tem medo de ler Apocalipse, É dragão com 7 cabeças, é besta fera, é praga, é um monte de coisas que nós não entendemos, mas o Espírito Santo, ele nos auxilia. E quando nós olhamos não só o livro de Apocalipse, mas nós olhamos até mesmo os evangelhos, as cartas pastorais, nós entendemos melhor Apocalipse. Mateus 24, por exemplo, ele tem uma revelação do Filho do Homem, a volta do Filho do Homem. É uma palavra apocalíptica também, profética e apocalíptica. Jesus voltaria, e esse momento, amados, João teve essa revelação em espírito, diz a palavra, e Deus mostrou Jesus, aqui se apresentou a ele. Desde o início Jesus se apresenta como sendo o alfa e o ômega, como sendo a estrela de Davi, como sendo a raiz, como sendo o leão da tribo de Judá, aquele que está sentado à destra de Deus. Enfim, Jesus se revela como o autor desta revelação. E hoje, como nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e hoje, neste final de semana, quinta, sexta, sábado e o domingo da ressurreição, comemoração da Páscoa. A ceia tem a ver, ou melhor, as bodas do Cordeiro, essa revelação tem a ver com esses outros momentos que nós citamos aqui agora. Este é o grande momento de todos os salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amados, voltando ao texto, no capítulo 19, versículo 1, João escreve dizendo: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí no versículo 7 que nós lemos, diz: alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Amados, o Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada como um convite
para uma vida abundante, um convite para vários momentos, inclusive este que nós estamos mencionando aqui agora, porque este momento que nós estamos falando, cronologicamente, ou no sentido bíblico, segundo as revelações, ele vem numa sequência de atos de Deus. Por isso nós dizemos que os sinais dos tempos, ou o que nós estamos vendo, são os fenômenos, os sinais, ou as ações de Deus, confirmando cada momento que Deus tem preparado, até chegarmos a este maravilhoso momento, que é o juízo, quando não mais existirá, quando Deus fará a separação entre aqueles que receberam o seu Filho amado como Senhor e Salvador, que reconheceram seus pecados e que foram justificados pelo sacrifício na cruz do Calvário. Daí o perigo de nós confundirmos a Páscoa, como muitos estão confundindo, com comida, com chocolate, com brincadeiras e o principal, com a negação do sacrifício do Filho de Deus. O que a Páscoa deve ser para nós, amados? A Páscoa deve ser para nós a solução de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estavam e estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. Lá em Isaías, nós vamos aprender que a mão de Deus não encolhe, que os seus ouvidos não são tapados, que os seus olhos não se fecham, mas que os nossos pecados é que fazem separação. Sabemos que na justiça humana, que é falha, muitas vezes alguém pode ser confundido, alguém pode ser julgado de forma errada. Mas vamos pensar no plano do ideal. Alguém só é julgado a partir dos seus atos. E amados, segundo a palavra de Deus, o homem desobedeceu a Deus. Ele vivia numa condição pura, de inocência, sem maldade. Mas no momento que ele resolveu desobedecer a Deus, e nós entendemos isso espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Amado, nós somos constituídos de espírito. Por isso que nós morremos, por isso que um corpo de alguém que morre, ele não torna ter vida, porque o Espírito, diz a própria palavra, volta para Deus. E é importante nós termos essa visão. Por que o Filho de Deus teve que morrer na cruz? Porque a sua palavra é para que nós tenhamos vida eterna. João 3,16, quando Jesus está com Nicodemos, e hoje pela manhã nós falamos de Nicodemos, na escola bíblica dominical. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que recebe Jesus, meu amado, não só no sentido de eternidade, mas a partir do momento que ele recebe este Cristo, ele recebe coisas maravilhosas na sua vida. A primeira coisa dela, das maravilhosas que Jesus opera em nós, é o perdão dos nossos pecados. Porque Ele levou as nossas dores ali na cruz do Calvário. Nós podemos confessar diante de Deus os nossos pecados e Ele nos perdoar. Nós não temos necessidade de carregar culpas pelos nossos erros cometidos no passado. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus foi reprovado porque ele chegava diante das pessoas e dizia: os seus pecados
pecados estão perdoados. Ele era Emanuel, Deus conosco. Ele era o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Por isso Deus o reconhece. Por isso o nome de Jesus é sobre todo nome. Por isso que quando eu oro em nome de Jesus. Quando nós oramos, devemos orar em nome de Jesus, porque Ele é o mediador entre os homens e Deus, entre os homens e Deus. E lá em Hebreus diz que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote autossuficiente, e que nós não precisamos mais sacrificar animais, porque o sangue do Cordeiro Santo de Deus foi vertido. E aqui, amados, versículo 9 diz: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amados, eu, como todo mundo, eu penso assim, eu tinha medo da morte, até quando eu comecei a compreender que todo mundo morre, mas que a palavra de Deus nos revela, tem para nós um plano de salvação maravilhoso. É fato, é verdade que nós cremos num ato de fé. Crer em Deus é um ato de fé, porque Deus é Espírito. Ninguém viu a Deus, diz a palavra. Nós temos experiências com Deus, mas em nós também habita o Espírito. Deus doou o seu Espírito e nós nos tornamos almas viventes. Essa semana eu tive a tristeza de estar no velório de um irmão querido, José William Rossini. Foi meu vice-presidente lá em Domingos Martins, um homem ainda relativamente novo, fez a cirurgia, teve uma infecção, operou vesícula, voltou para casa, foi para casa, voltou, esteve com dores, voltou para o hospital e ali aquela infecção comprometeu, teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Mas, irmãos, sabendo e vendo a vida que aquele homem teve, aquilo tanto me confortava, a esperança que ele tinha, porque essa é a esperança que nós devemos ter. Porque Jesus diz: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Jesus é o nosso passaporte, a garantia que nós temos de que nós vamos ser recebidos e chamados. É Ele que diz que nós devemos querer estar neste dia glorioso, ser fiel, sejam fiéis até a morte. A Bíblia diz e nos orienta, amados: aquele que tenta salvar a sua vida perderá. Confie no Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, porque Ele começou a boa obra e Ele a completará na sua vida, na sua história. E aqui, amados, eis um momento glorioso de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. E aqui diz a palavra, amados, o anjo diz para João: bem-aventurados aqueles que são chamados. O Senhor Jesus, Ele disse que no dia que o Filho do Homem vier, Ele vai estabelecer o juízo e Ele dirá: vinde bendito do meu Pai. Venham receber aquilo que foi preparado para vocês. Mas a outros Ele diria: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Do que Jesus usou? Quem são essas pessoas? Quem são estes que não participarão das bodas do Cordeiro? A Bíblia tem muitas orientações sobre isso. Ele diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E quais coisas são essas? Lá em Gálatas tem o fruto da carne e o fruto do Espírito, não é verdade? Lá em Romanos capítulo 1 também diz
Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Confessem os vossos pecados e serão perdoados. O sacrifício de Jesus vem justamente nesse sentido, de nos resgatar da condição que nós nos encontramos de condenação, de restauração da nossa identidade. Na palavra do filho pródigo, aquele jovem, naquela história, o jovem rebelde, que se afasta do pai, que lança fora, que desperdiça, que administra mal as bênçãos do pai, a sua herança, e que chega ao ponto de um sofrimento tal, que ele é levado a ter que se alimentar da sobra da comida dos porcos. Que história triste. Algumas vezes nós não chegamos ao ponto de ter que comer a comida dos animais, mas como diz o povo aí, comer o pão que o diabo amassou, né? Está numa condição de miséria. Mas diz a palavra aqui, naquela parábola lá, que aquele jovem, naquela condição miserável, lembrou-se de seu pai e decidiu: eu vou voltar ao meu pai, eu vou voltar para junto do meu pai, vou pedir perdão, vou confessar que eu errei, que eu pequei contra os céus e perante ele. Eu reconheço que eu entristeci, porque eu tinha tudo na casa do meu pai. E diz a palavra que quando ele está voltando, ele à distância vê o seu pai, que o aguardava todos os dias, o seu retorno. Deus está nos aguardando, irmãos, para este momento maravilhoso. Isso não tem a ver com morte, isso tem a ver com vida, tem a ver com a eternidade. É por isso que nós não temos que nos entristecer. E a minha palavra com aquelas pessoas que estavam ali presentes no velório do nosso irmão José William, eu falei assim: em breve nós vamos estar com o nosso irmão. A morte não é o fim. Entenda isso. A morte não é o fim. O tempo que nós temos aqui nessa terra não pode ser comparado a uma gota como no oceano, diante da eternidade. Ainda que alguém diga assim: eu vivi 100 anos. Mas o que é eternidade? Tempo que não tem início nem fim. Mas ter Jesus é a garantia que você passar uma eternidade na presença de Deus e com Deus. Mas não ter Jesus é a certeza também de uma condenação eterna, de um sofrimento eterno. Você quer participar deste momento glorioso? Você quer ter experiências ainda na sua caminhada com Jesus? Porque é maravilhoso ter Jesus. Amados, Ele nos consola. Suas palavras, seus gestos. Mas a coisa mais especial que Ele fez, que não foram apenas palavras, foi o seu sacrifício na cruz. Os discípulos ficaram tristes com a prisão, com o julgamento, com a condenação, com a crucificação. Tudo aquilo ali foi sofrimento. E até o momento em que Jesus estava ali dentro do sepulcro, aqueles discípulos ficaram tão abatidos que muitos deles começaram a pensar em voltar para suas atividades. Eles estavam começando a querer desistir do chamado, do ministério. Mas diz que logo pela manhã, algumas mulheres foram até o sepulcro e elas foram ali, cumpriram um ritual, elas levaram especiarias, aromas, para passar no mestre. Mas diz a palavra que quando elas se aproximaram, a pedra que estava diante da porta daquele sepulcro, ela não estava no lugar, ela havia sido removida, e era uma pedra gigantesca. Alguns historiadores dizem, que talvez
vida com entre 5 a 10 homens, diante do seu tamanho, e outra, ainda foi colocar uma guarnição, porque eles temiam, os líderes romanos, e até mesmo o próprio Sinédrio, eles temiam que alguém roubasse o corpo, para que depois alguém dissesse que ele havia ressuscitado. E aquelas mulheres, quando chegam ali diante daquele sepulcro, daquela sepultura, e veem aquilo ali, elas ficam desesperadas, dizendo assim: roubaram o corpo do nosso Senhor, o que fizeram? E elas viram um varão, mas aquele varão era um anjo, que diz para elas: não fiquem tristes, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Diz a palavra que elas voltaram correndo e foram anunciar aquilo que havia acontecido. E os discípulos, quando ouviram aquelas mulheres, eles ficaram tão extasiados e tão confusos, que eles quiseram tirar prova, eles saíram correndo. E houve até uma disputa, né? Disse que o mais jovem saiu correndo na frente, chegou primeiro e viu lá que realmente o corpo não estava ali, tão somente algumas peças da sua roupa que ele havia ficado. Que até hoje tem esse mistério do santo sudário, né? O santo não estava mais ali que Jesus. Porque buscais entre os mortos o vivente? Ele ressuscitou. E essa mensagem tocou no coração. E Jesus se apresentou depois glorificado aos seus discípulos. Essa é a grande mensagem da Páscoa. A garantia da nossa eternidade. A nossa redenção. E quantas coisas importantes aconteceram neste processo da crucificação de Jesus, de sua ressurreição. Amados, o véu do templo se rasgou. E sabe o que isso significava? Isso significa até hoje para nós, que hoje nós temos livre acesso para Deus. Porque no passado você não tinha liberdade de falar direto com Deus, você tinha que ir até o sacerdote. E hoje você pode fazer a sua oração, você pode falar com Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A Bíblia falou aqui para nós: bem-aventurados aqueles que são chamados, ou que serão chamados, à ceia das bodas do Cordeiro. Eu gostaria que você orasse agora, fechasse seus olhos e falasse com Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta e que diante dessa pergunta você fale com Deus. Você tem certeza e você deseja estar com Deus por toda a eternidade? Eu não estou perguntando se você quer morrer, não é isso. Se você tem medo de morrer, também não é isso. Nós sofremos com a morte, mas Jesus veio justamente para gerar uma esperança além dessa morte física que nós temos. Ele veio nos dar uma visão além da morte física, deste tempo nosso, dessa visão e dessa condição temporal que nós temos aqui nessa terra, a visão da eternidade. Você tem essa visão? Se você não tem, você pode pedir para Deus. Você pode começar dizendo assim: Senhor, me ajuda no entendimento, Senhor Deus, para a minha salvação. Senhor, que o Teu Espírito Santo, o Consolador, o guia, seja presente na minha vida, no meu coração. Me ajuda, Senhor. Eu quero que você agora na sua oração também, que você faça uma coisa muito importante. Diga assim: Santo Deus, eu reconheço que eu sou um pecador,
mas também reconheço que teu Filho amado Jesus é o Cordeiro Santo, e que o seu sacrifício, o seu sangue, tem o poder para me purificar e me justificar de todo o pecado que eu cometi. Você fez essa oração? Se você não é ainda batizado, eu quero fazer um convite. Faça um voto com Deus: Senhor, me abençoa, eu quero estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Senhor, eu quero ser preparado para o batismo. Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter comunhão com a igreja, Senhor. Porque eu quero, quando soar a trombeta, estar com todos os salvos, com os patriarcas, e mais que isso, com o teu Filho Jesus. Você fez essa oração? Que Deus te abençoe. Amado Deus, que o Senhor possa ter ouvido, Santo Deus, cada oração feita aqui neste momento, e que o Senhor continue ouvindo, Deus, cada um dos teus filhos. Senhor, não é fácil para nós entendermos as coisas espirituais, não é fácil, mas nós entendemos, ó Deus, que o Espírito Santo nos convence, que Ele vivifica a palavra, a letra, a Sagrada Escritura, que Ele dá o entendimento dessas verdades. Amado Deus, tira de nós toda dificuldade, Senhor, todo impedimento, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, Pai. Que nós possamos dizer não, ó Deus, para a mentira, para o pecado, para a violência, para o adultério, para as paixões deste mundo, ó Deus, para as más amizades, ó Deus. Mas que nós, ó Deus, pelo teu auxílio, possamos andar nos teus santos e retos caminhos. Amado Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nos protege, Santo Deus, das ações do inimigo, e também nos livra, ó Deus, de todo o mal. Nos livra, Santo Deus, das nossas próprias fraquezas, ó Deus, mas que nós possamos, pelo teu auxílio, Pai, tomar as melhores decisões, seguir a tua orientação, a tua palavra. Amado Deus, abençoa a tua igreja. Quando agora nós iremos, São Deus, partir o pão e o vinho, ó Deus, como ato memorial, como celebração da nossa comunhão com o Senhor, simbólica sim, mas no entendimento, ó Deus, do sacrifício do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que fez por nós e ainda há de fazer. Em teu nome nós oramos. Amém. Amados, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 é um dos textos que nos explica, nos ensina sobre a Santa Ceia. E nós temos como entendimento bíblico que os que participam da ceia, como lá no tempo de Jesus, ministrado por Ele mesmo, de que a ceia é um ato de intimidade, ou seja, daqueles que são declarados, que têm confessado como discípulos de Jesus, que os seguem, que os obedecem. Temos também
como ensinamento que discípulo é aquele que obedece. Nós temos como ordenanças bíblicas 2 atos: o batismo e a celebração da Santa Ceia. Para nós, a ceia deve ser compartilhada de forma responsável. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que antes de comermos o pão e tomarmos o vinho, nós devemos nos examinar como é que nós estamos com Deus. Não deve ser um ato em que nós vamos dizer quem pode ou quem não pode. Cada coração deve julgar a si mesmo pela consciência. E a Bíblia diz: para que ninguém participe indignamente, entristecendo o coração do próprio Senhor. Certa vez um jovem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecedor do coração dele e da sua vida, perguntou: por que você me chama bom e por que você me chama mestre? Aquele jovem era religioso, mas ele precisava repensar os seus hábitos e a sua comunhão de fato com o Senhor. Por isso, a celebração da ceia, ela não é restrita apenas aos membros desta igreja, mas aqueles que confessam que Jesus Cristo é seu Senhor, aqueles que já se submeteram ao batismo das águas e que estão em comunhão com a igreja. Se você está nesta condição, você pode participar conosco. Então eu gostaria que neste momento os que vão participar se coloquem de pé, mas eu convido também os diáconos a estarem aqui à frente comigo, por favor. As nossas diaconisas, venham aqui, por favor. Aqueles que vão receber a Santa Ceia, e como eu disse, irmãos, não precisam ser apenas membros da nossa igreja, mas se você é batizado, está em comunhão, está conosco aqui, seja bem-vindo e participe, ok? Não se condene. Se você orou e pediu perdão a Deus e está em comunhão, participe, por favor, ok? Você é um dos nossos convidados. Eu vou passar as mãos do nosso diácono, irmão Iris, e nós vamos orar antes de ser entregue. Os demais permaneçam sentados, mas depois nós convidaremos a todos para se colocar em pé, tá bom? Vamos orar. Bendito Deus, obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos reunidos, e a nossa oração a Deus é para que aqueles que hoje não estão participando da ceia, em breve possam estar participando sim. Seja porque serão batizados, ou porque, ó Deus, estarão de algum modo se reconciliando com a igreja. Abençoe a todos, Pai. Sabemos, ó Deus, que o pão e o vinho não atribuem a nós poder algum, privilégio algum. No meu entendimento, ó Deus, atribui até mais responsabilidade. Mas obrigado, Senhor, por esse privilégio. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu sacrifício por nós na cruz. Abençoe, Senhor, nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, a todos que estão aqui, Pai, com a tua bênção. E agora, Pai, de modo especial, na entrega do pão e do vinho, que nós possamos crescer na comunhão com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O irmão vai estar entregando o pão e o vinho. À medida que vocês forem recebendo, se assentem, por favor. Vamos cantar, Joel, ou não? Só instrumental, ok. Nós vamos estar ouvindo instrumental agora.
Fique em comunhão, em oração. Enquanto entregue o pão e o vinho, eu vou ler o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, ou o sacrifício do Senhor, até que Ele venha. Amados, olhem, se algum tiver problema, tiver ressecado talvez o vinho, na verdade é um suco, né, de uva, vocês podem trocar também. Nós tivemos alguns probleminhas aqui, mas foram poucos. Eu vou convidar todos a se colocarem em pé, por favor, antes de tomarmos o pão e comermos o pão e tomarmos. E aqui no versículo de número 26 diz: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, vocês anunciam o sacrifício do Senhor. Amados, comamos o pão. Comemos o cálice. Eu vou convidar o nosso maderal para fazer uma oração de glorificação ao Senhor pela nossa salvação. Soberano Deus e amado Pai do céu, nós te rendemos graças, Pai, pela oportunidade que temos para a tua graça, honrado em todos os santíssimos nomes. E agora, Pai, lembramos o sacrifício que foi derramado na cruz por nós, e que possamos dar a salvação aqui na terra. Abençoe cada família que representada nesta luz. Adoramos o nosso pecado em nome de Jesus. Amém. Bendito Deus e Pai, obrigado, Senhor. Que o amor do Senhor Deus, que as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Cristo Jesus seja sobre nós aqui reunidos, Igreja do Senhor Jesus, sobre cada vida, Senhor. Mas também, Senhor, nós oramos e rogamos sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra nesta geração e em todas as gerações, e sobre o teu Israel nação, hoje e sempre nós oramos. Amém. Eu quero que você se dirija ao vizinho, ao teu irmão, e diga assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Amado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Isso, diga isso. Fala assim: que bom que estamos juntos na presença do Senhor. Isso, Deus abençoe. Vamos cantar? Nós vamos encerrar cantando este hino maravilhoso.
Deus enviou Jesus, seu Filho. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdoa-nos na cruz morrer. Por meus pecados, fazer surgir divino como o Pai está. Porque vivo está, amanhã em pleito, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei, Deus em meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. E como é o nenenzinho, tem que prazer ouvi-lo dar, maior prazer é ter certeza que um feliz futuro Cristo vivo está. Porque vivo está, amanhã em pleito, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Dia irei passar o rio, vencer a dor, dizer que vou correr pra mim, será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está, o amanhã em pleito, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei, tenho meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém. Os amados podem se sentar. Nós queremos agradecer a participação de todos. Que Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Nós vamos encerrar ouvindo o nosso pós-lúdio. E agora então nós assim nos despedimos daqueles que estão com a nossa mídia aqui. Eu vou pedir o Guilherme para encerrar o nosso momento aí na mídia, agradecendo assim a todos. Pode ser.